Eu convido os palestrantes, a vice-presidente de Desenvolvimento e Políticas Públicas do IRB, membro do Comitê Técnico de Educação do IRB, conselheira do TCE São Paulo, doutora Cristiana de Castro Moraes. Convido também a coordenadora geral de Educação Integral e Tempo Integral da Diretoria de Políticas Diretrizes da Educação Integral Básica da Secretaria de Educação Básica do MEC, professora Raquel Franzin. Raquel Franzin. E convido a coordenadora de transferências diretas da Coordenação Geral de Bolsas e Auxílios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Constança de Almeida Lazarim. Eu passo a palavra ao nosso mediador, desejando a todas e todos um ótimo trabalho. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. É uma grande satisfação estar aqui com todos nessa mesa que a gente vai discutir um tema que acho que é muito caro, não só para todos nós que estamos aqui, né, mas que é visto assim até pela opinião pública assim de uma forma geral como um tema muito que, enfim, né, inspira muito e traz muito alento para o coração, que é a educação em tempo integral. E aí eu quero até aproveitar aqui para corrigir uma falha minha aqui na nossa abertura aqui do seminário, que eu não tive a oportunidade de agradecer a equipe da SEGAP. Então, eu vou aproveitar aqui e agradecer também no nome do nosso diretor de monitoramento e avaliação, Marcos Braga, que eu acho que, né, a gente tem essa experiência no MEC que acho que todos nós assim estamos temos um dia a dia muito excitante, para não falar, né, assoberbado, mas é um orgulho muito grande ter uma equipe tão engajada, tão apaixonada pelo que faz. E eu acho que isso eu estendo aqui para as nossas convidadas hoje, que acho que a gente está aqui muito bem representado nesse espírito público de verdade, de tentar buscar a transformação, de pensar na educação como essa ferramenta de alcançar esse resultado, que é mudar a vida, né? Acho que a gente vive num país com tantas desigualdades e facelas sociais, então acho que poder trabalhar com educação é um pouco trabalhar com um sonho, né? O sonho de dar uma vida melhor para né, nossas crianças, jovens e suas famílias. E acho que essa é uma boa emenda para falar de educação em tempo integral, né? Que essa oportunidade mesmo de transformação, de pensar essa educação de uma forma mais integral, no sentido, né, de perpassar a vida dessas pessoas e trazer essa formação para essas pessoas. E então a gente está aqui, né? E eu acho que para falar sobre educação em tempo integral e um pouco da dimensão do que o Ministério está fazendo hoje, para isso a gente está contando aqui hoje com a Raquel Franzin, que é educadora desde 1995, pedagoga com larga experiência na rede pública e atualmente coordenadora geral de Educação Integral e Tempo Integral na Diretoria de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica na Secretaria de Educação Básica do MEC. Eu acho que já passo a palavra a você, Raquel, e assim muito já curioso para ouvi-la e contar um pouco o que o MEC está fazendo e como que essa perspectiva mesmo do tempo integral na promoção, né, na transformação da vida dos nossos estudantes. Uma boa tarde a todas, a todos. Muito obrigada, Evânio, em teu nome. Eu quero agradecer o convite da SEGAP para representar aqui a Diretoria de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica na Secretaria de Educação Básica. Eu quero também cumprimentar as minhas colegas painelistas, dizer que vai ser uma conversa muito rica, porque são perspectivas complementares. A educação integral nos convoca a olhar
para as intersecções, para as complementariedades. E também fico ansiosa com o momento do debate. Acompanhei hoje de manhã o debate acalorado no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, e esperamos também que esse seja um momento de bastante troca. Eu quero começar quebrando um pouco o protocolo e pedindo para quem aqui, nessa plateia, estudou em escolas em que a jornada de tempo tinha mais de 4 horas diárias. Levanta a mão, por favor. Então, todos os dias ficava mais do que 4 horas. Fiquem com a mão em pé, por favor. Quem estudou, olhem para o lado, olhem para trás e vejam essa fotografia. Poucas pessoas, né? Agora, eu gostaria que aqueles que têm filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, levantem a mão quem destes filhos, destes sobrinhos, estudam em escola em que a jornada de tempo é mais do que 4 horas. Levantou um pouco mais. Eu faço essa pergunta para começar a conversa aqui, porque a expansão da jornada de tempo na escola tem uma oportunidade histórica de acontecer neste momento. No Brasil, as primeiras vezes que se falou de ficar mais tempo na escola data de 1932. Desde então, como a gente vê, essa previsão de uma jornada escolar completa e um currículo completo ainda não foi alcançado. Só que com a inversão da pirâmide populacional que a gente vem vivendo, nós caminhamos para um país mais envelhecido, mais idoso, mais longevo, portanto, uma oportunidade para corrigir isso que muitos estudiosos da educação dizem que é uma das grandes desigualdades que afetam especialmente as crianças que habitam países do sul global. Não à toa, países que foram colônias deixaram como legado para a população jornadas escolares empobrecidas e currículos escolares empobrecidos. Essa é uma desigualdade que a gente precisa enfrentar. Desde 1932, nos alertavam para enfrentar essa desigualdade e até o momento a gente não conseguiu universalizar tempo e perspectiva de educação. Não é só uma questão de tempo, é também que tipo de educação acontece em mais tempo na escola. Para começar minha apresentação, eu não tenho aqui o passador, mas eu queria... Você sabe que levantar da cadeira é a oportunidade que as professoras têm para ficar em pé, né? E a gente já quer ficar em pé, inclusive. Será que pode mesmo? Pode? Tudo bem, né, Marcos? Ficar em pé, né? Então, vou ficar aqui do teu lado, Constança. E aí, deixa eu só ver para onde eu... Isso. Eu começo aqui trazendo essas bandeiras, não é uma chamada oral para saber quem sabe de quais países estamos falando aqui. É só para mostrar que entre nossos amigos no continente latino-americano, nossos países vizinhos, nós, o Brasil, Colômbia, México, Peru, Argentina, temos o mesmo desafio. Ter pouco tempo na escola e currículos empobrecidos para esse pouco tempo na escola. Então, o desafio de ampliar matrículas de tempo integral é um desafio do Estado brasileiro e é um desafio também desses países vizinhos. Agora, todos eles aqui deram passos, com exceção da Argentina, que, em relação ao Brasil, ainda é aquém na promoção de matrículas de tempo integral. E por que é tão importante? Por que se fala tanto em matrícula de tempo integral? Porque ter mais tempo na escola, as ciências da educação mostram isso, expõe as crianças a mais tempo ao currículo. E ter mais exposição ao currículo, e aí a gente vai falar que tipo de currículo precisa ter exposição também, garante melhores resultados de aprendizagem
e desenvolvimento integral. Então, se a gente fala em direito à educação, a gente precisa não só falar do direito à educação, mas de um direito de ter mais tempo exposto a experiências educativas. Aquilo que filhos nossos da classe média, da classe alta têm, não só pela escola, mas pelas experiências sociais. É na escola pública que muitas crianças vão ter uma exposição a um currículo, a experiências educativas asseguradoras de direitos. E, portanto, o governo federal, quando assume o ano passado, traz 3 compromissos para a educação básica brasileira que, apesar de serem distintos, eles são interligados. Porque ter o direito à alfabetização assegurado na idade certa, saber viver num mundo mediado por tecnologias, tudo isso pode ser potencializado numa escola de jornada escolar integral. Portanto, o governo traz esse compromisso e traz também a lembrança que, em 2014, pactuamos como sociedade e aprovamos no Parlamento Brasileiro a meta 6 do Plano Nacional de Educação. A meta, depois de 2014, teve, a despeito dos esforços dos estados, de alguns municípios, um avanço muito tímido. Até 2021, era em torno de 15,1% de matrículas de tempo integral, e o censo escolar já do ano passado mostra que a gente aumentou. Só que a gente tem um problema gravíssimo no aumento de matrículas aqui. Hoje de manhã, quem estava na mesa com a presença da CECADI participou do debate. As matrículas chegam de maneira desigual para as crianças e adolescentes brasileiros. Então, a gente tem estados com mais matrículas, estados com menos matrículas. Dentro das redes, uma enorme assimetria na distribuição da matrícula. Geralmente, essa matrícula chega em escolas melhores localizadas, com mais infraestrutura, não chega na escola que alcança os mais vulneráveis. Portanto, o programa Escola em Tempo Integral traz esse desafio de alcançar a meta com equidade. Para isso, ele se divide em 2 ações: fomento financeiro e assistência técnica aos entes da federação. Sim, criar matrícula é um desafio financeiro para as redes. Tem mais investimento a ser feito. E o tempo integral, ele escancara os problemas que as redes públicas já enfrentam. Então, se a gente tem 61% dos bebês em creches que não tem área livre para brincar, imagina não ter área livre para brincar ficando 8 horas numa creche. O problema do tempo integral, ele escancara o problema que as crianças em 4 horas muitas vezes já vivem. Portanto, é preciso ter financiamento e assistência técnica para que essa oferta tenha qualidade. E que impacto a gente quer gerar? A gente quer assegurar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento que estão previstos nos normativos legais, tanto das crianças e dos adolescentes, como também da própria educação. Aqui eu trago alguns desses elementos que norteiam o programa Escola em Tempo Integral. Quem é titular do direito à matrícula de tempo integral? A criança e o adolescente. Eles são titulares de direitos. E para quê? Para ter um desenvolvimento integral, ou seja, não é ficar mais na escola, para ter apenas aquela visão instrumental de educação que a gente tem, que muitas vezes é uma visão de apenas priorizar as aprendizagens cognitivas. Isso é insuficiente para se viver no mundo que a gente vive. O mundo que a gente vive, com a emergência climática que a gente tem hoje, a gente precisa ter outras competências e habilidades. A gente precisa ter enorme sentimento e capacidade de trabalhar em equipe, de ser solidário e empático ao outro, de conhecer e de produzir conhecimento vinculado às tecnologias de informação e comunicação, ou seja, essa escola precisa ser tão integral quanto o tempo que a criança permanece dentro dela. Eu voltei, mas agora eu vou passar.
Para isso, o programa ele tá fundado em cima de uma lei, é a primeira lei que o Estado brasileiro tem de compromisso com a matrícula de tempo integral. Nós tivemos programas subnacionais, tivemos programas federais, mas nunca tivemos uma lei. Isso é uma conquista importante e que, ao nosso ver, faz com que o problema da descontinuidade das políticas possa ser, pelo menos, constrangido com uma lei e com esse caráter das leis de maior perenidade. Uma portaria de adesão e pactuação. O governo federal atua de maneira suplementar, como vocês sabem, e com adesão voluntária dos entes. É bem importante, quando eu for mostrar os dados do Escola em Tempo Integral, vocês, como órgãos de controle, nossa, mas por que aquele município não aderiu ao programa? Sim, muitos municípios não têm condições de pactuar matrículas de tempo integral. A gente precisa agir para que eles tenham essas condições. Então, é importante olhar para isso, né? Há também aqueles que não querem participar porque acreditam que essa é uma agenda de um ou outro governo. É outro enfrentamento que precisamos fazer. O direito da criança é um direito que está previsto na Constituição Federal. Política de educação integral em tempo integral é política de Estado. Talvez nessas eleições a gente tenha o debate eleitoral na educação um tanto contaminado com isso. Para ter sucesso na política de tempo integral, precisa ter pacto social, precisa ter continuidade. Vocês também vão ver nos dados, um dos maiores desafios é uma gestão amplia a matrícula, a outra gestão descontinua a matrícula. Isso não gera resultado nenhum para o estudante. A portaria 1495 convoca, então, os entes a pactuarem ao programa, ao fomento financeiro, comprometidos com uma política de educação integral em tempo integral. Por que é preciso ter uma política? Por que o governo vem transferindo recursos, e a minha colega Constança vai falar desse aporte financeiro com o compromisso de ter políticas? Porque é preciso ter atenção aos desafios e às necessidades locais na ampliação do tempo. Vai ser muito diferente a política de educação em tempo integral de Laranjal do Jari, no Amapá, para Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, agora que foi pela segunda vez praticamente a cidade totalmente destruída com essas inundações. E temos a resolução junto ao FNDE de operação financeira, de prestação de contas, e também eu destaco aqui a portaria 2036. Para que ter mais tempo na escola? O que acontece numa escola de mais tempo? Que condições são necessárias? É o foco da portaria 2036. Nós temos um programa que é modelado por ciclo, adesão, pactuação. O que é pactuar? É planejar. As redes precisam ser apoiadas a planejar a expansão do tempo integral. Com quais condições? Se não são todas as ideais, quais são as condições mínimas, básicas, dignas, para se ter tempo integral nas redes? Depois, elas efetivamente confirmam a criação da matrícula e só depois dessa confirmação elas recebem a segunda parcela do fomento financeiro. E, na sequência, registram isso no censo escolar. Bom, eu não sei para vocês como está a visualidade, mas esses são os nossos dados muito atuais. Ano passado, nós tivemos 84,3% das redes de ensino que pactuaram ao programa Escola em Tempo Integral, e agora, 6 de maio, acabou a fase de declaração, de confirmação das matrículas. Destas redes que pactuaram ao programa, todos os estados, menos municípios, pactuaram ao programa.
efetivamente foi criado 949.190 matrículas fomentadas pelo programa. Nós temos muito mais matrículas de tempo integral, em números absolutos lá no censo escolar, mas essas são as apoiadas pelo fomento financeiro do programa. E vejam esse dado. Então, a gente tem aí, com exceção do Rio Grande do Sul e de muitos municípios, importante lembrar, porque eles, na fase de declaração, eles estavam já vivendo as inundações, então a gente pode ter um aumento nesse número, a gente pode chegar em 1 milhão, que é o compromisso do governo federal, todo ano, até 2026, fomentar 1 milhão de matrículas e alcançar o que a Meta 6 estabeleceu, mas é importante esse dado aqui também. Vejam o tamanho do nosso desafio. De todas as redes que efetivamente criaram as matrículas, nós temos, aumentou, era 19,3%, nós temos 59,5% de secretarias municipais, estaduais e DF com políticas. Um dos objetivos do programa é apoiar que eles elaborem suas próprias políticas e que elas mantenham essa ampliação do tempo nas suas redes. Evânia, eu estou com quanto tempo? 5 para terminar? 1. Maravilha. Falei em 30 segundos. É 20 segundos. Então, tá bom. Nós temos 6 eixos de assistência técnica. 6 eixos que olham para os principais desafios de um gestor público. Diferente do Mais Educação, que foi um programa importante do governo federal de ampliação de matrícula, o programa Escola em Tempo Integral ele se relaciona com a Secretaria de Educação. Nós não nos relacionamos com as escolas. Nós nos relacionamos com gestores públicos. A gente induz que ele planeje, elabore diagnóstico, organize condições básicas para ter mais tempo e currículo atrativo na escola. Para isso, são 6 eixos. Quais são os grandes desafios? Aqui vocês devem saber muitos desafios de ter o relatório do Tribunal de São Paulo mostra isso. Assistência técnica em infraestrutura escolar, formação de professor, alocação das matrículas, ou seja, criar matrícula de tempo integral não é espontâneo, não é em qualquer lugar, não é de qualquer jeito, tem que ter planejamento de por que essa escola e não a outra. Intersetorialidade e avaliação e monitoramento. Eu vou terminar. Aqui é uma forma de mostrar para vocês, esse quadro anterior são os eixos de assistência técnica do governo federal, isso é o que a ciência e a implementação do programa nesse primeiro ano, faremos 1 ano de vida, 31 de julho, isso é o que mostra o nosso desafio para ampliar as matrículas. Tem que ter parceria intersetorial. Gente, escola é um dos setores responsáveis pela garantia de direitos de crianças e adolescentes. Ela não pode ser a única. Nós não podemos depositar tudo na escola e as demandas sociais hoje requer uma visão intersetorial de política. Esse é um dos grandes desafios hoje das redes no programa Escola em Tempo Integral. Segundo, que a Constança vai falar um pouco, ter intencionalidade e bom uso do recurso público. O governo federal tem um fomento robusto, ousado, complementar. Ele não é total, mas ele também precisa ser muito bem usado e é impressionante a quantidade de redes, grandes, pequenas, que não sabem como usar esse recurso para melhorar a experiência de estar mais tempo na escola. Então, um dos nossos grandes eixos de assistência técnica é esse. Melhoria na infraestrutura escolar, eu vou deixar a conselheira falar do relatório que trata muito disso lá no estado de São Paulo. Quadro docente, é impossível fazer tempo a mais na escola sem recursos humanos e nós temos hoje um risco de apagão de educadoras e educadores. A gente vai precisar enfrentar isso e a precarização do vínculo docente. Ter muitos profissionais contratados na rede pode acomodar o tempo a mais na escola, mas não necessariamente traz resultados de currículo.
e existência de política. Tem aquela velha frase do Sêneca: não existe bons ventos para quem não sabe para onde quer ir. Se as secretarias não souberem, não planejarem, não olharem para os seus dados, para onde elas querem ir com essa política de tempo integral, elas podem se perder no meio do caminho. E aí eu termino, de verdade, acho que passei 3 minutos, com essas 3 imagens, porque são 3 imagens desse ano. Nós temos o Marajó, ali no canto direito, nós temos Eldorado do Sul aqui no meio, e nós temos aqui Ipatinga, em Minas Gerais. Todas essas imagens mostram o que as redes têm feito para ampliar suas matrículas de tempo integral. Que tipo de experiência elas querem levar para as crianças e para os adolescentes? O que esse tempo a mais precisa trazer? Precisa trazer cultura, precisa trazer esporte, precisa trazer mais convivência, mais leitura, mais alfabetização. Então, eu termino aqui, ficando à disposição para o debate, dizendo que o Programa Escola em Tempo Integral é uma iniciativa muito coletiva dentro da SEB. Ele é coordenado por nós na DPDI, mas ele tem toda a atuação da Diretoria de Monitoramento e Avaliação, de Gestão Escolar e também de formação. E a nossa parceria importante aqui com o FNDE. Muito obrigada, gente. Raquel, muito obrigado. Queria até aproveitar para enfatizar, acho que 3 pontos muito importantes que você trouxe na sua fala. O primeiro, né, que como a matrícula de tempo integral está desigualmente distribuída e o desafio que é isso, né? Conseguir essa equidade, né, essa educação de qualidade com equidade, e ele passa justamente por tentar, né, induzir que aqueles, né, que não têm a matrícula em tempo integral passem a ter. O segundo ponto é como a educação em tempo integral também exacerba já os problemas da nossa rede pública. Então, é preciso recursos, investimentos de fato, porque ele passa por problemas de infraestrutura, por problemas de formação, enfim, e assim em diante. Acho que a jornada em tempo integral traz isso ainda mais forte. E, por último, né, como a educação em tempo integral tem que ser uma política de Estado. Ela precisa de continuidade para essa maturidade. E esse exercício, né, de constituir as políticas, o quão é importante, né, essa internalização na burocracia, né, da importância de você ter um comando que organize, né, a política no ente local. Então, muito obrigado. É muito instigante, né, poder contar com a sua fala. E como você bem disse também, Raquel, acho que nossa mesa está muito boa, porque ela tem uma complementariedade aqui para pensar essa política, né, desde o momento ali de pensar a política, operacionalizar essa política e retroalimentar com os achados que a gente, né, vai ver aqui também muito com a contribuição da conselheira Cristiana. Mas antes eu queria passar, né, justamente para a gente pensar, né, como é operacionalizar uma política dessa dimensão num território como é o Brasil, com as suas grandes, enfim, diversidades e capacidades técnicas dos nossos entes subnacionais. E isso passa muito, né, para essa perspectiva de como interagir, né, com o ente local que a Constanza vai trazer hoje aqui para a gente. Entender, né, como que fazer esse recurso chegar lá na ponta, entender as limitações de cada ente local. E a Constanza vai, né, a Constanza que é mestre em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás, tem MBA em Gestão Pública pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, especialista em financiamento e execução e atua hoje como coordenadora de transferências diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Passo a palavra para a Constanza. Obrigada. Estão me escutando, né? Ok, boa tarde, olá, tudo bem? Meu nome é Constanza, sou servidora do FNDE. Eu atuo na coordenação de transferências diretas, vinculada à Coordenação Geral de Bolsas e Auxílios da Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre o programa, sobre a perspectiva do FNDE, e uma mesa muito rica, né? Assim, foi muito bom. Bom, o FNDE,
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação foi uma autarquia criada para executar as políticas educacionais do Ministério, planejadas pelo Ministério da Educação. Então, existe uma estreita relação entre os trabalhos feitos pelo MEC e o nosso trabalho no FNDE. A nossa missão no FNDE é prestar assistência técnica e financeira e executar ações que contribuam para uma educação de qualidade a todas. E, por visão, ser referência na implementação de políticas educacionais. Então, assim, a nossa responsabilidade no FNDE é fazer a transferência desses recursos, esses recursos planejados para os entes, sabe? E prestar a assistência técnica para que eles se sintam apoiados no momento de aplicar de forma eficaz esses recursos. Bom, eu vou falar só coloquei como o objetivo do programa, embora a Raquel já tenha falado bastante, de forma muito esclarecedora, a respeito do programa. Como objetivo, o ETI tem o objetivo de fomentar a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica e uma perspectiva da educação integral. Dessa forma, as etapas vão desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e as faixas etárias de 4 a 17 anos. Esses são os normativos, a Raquel também já falou um pouquinho a respeito deles. Destaco a nossa resolução do FNDE, número 18, de setembro de 2023. Então, assim, observem que os normativos eles são todos do segundo semestre de 2023. É um programa que acabou de sair do papel mesmo, muito recente, muito novo. E as dificuldades, os desafios, eles estão se mostrando durante a implementação do programa. Bom, para a gente executar uma política educacional, a gente precisa de uma rede articulada, em que cada um tem o seu papel segregado, a sua responsabilidade, porém, para o fomento, para a execução, o controle do uso, a gente precisa de uma rede estruturada, de uma rede coordenada, colaborativa, que atua em complemento um com o outro. Então, nós temos a SEB, Secretaria de Educação Básica, que é a gestora do programa, temos o FNDE e os entes executores. Os entes executores são aqueles que tratam, que lidam com os procedimentos para poder utilizar o recurso recebido. Então, assim, eles precisam da capacidade de fazer um diagnóstico, um plano de implementação, e para aderirem ao programa de forma voluntária, eles precisam entregar esse plano de implementação à SEB. Estados, município, Distrito Federal precisam verificar as necessidades do ambiente local para serem inseridos nesse plano de implementação, a fim de que a SEB possa calcular esses valores de acordo com cada beneficiário, de acordo com cada planejamento, de cada plano de implementação. A SEB encaminhando esses dados ao FNDE, o FNDE começa a formular os seus procedimentos. Nós vamos abrir a conta, vamos começar a fazer as transferências dos recursos e, principalmente, a assistência técnica. É na assistência técnica que a gente vai se diferenciar de um simples fundo, em que a gente vai agregar o valor do FNDE, ao apoio que vai dar aos entes. Então, assim, auxiliar na utilização dos recursos e também na prestação de contas. No ETI, nós temos duas classificações: despesas de capital e despesas correntes. Despesas de capital são aquelas que vão integrar o patrimônio público. Podemos citar como exemplos grandes reformas, porque, na verdade, no diagnóstico, os gestores estaduais e municipais eles precisam melhorar as escolas, os ambientes, para que esses alunos possam estar lá mais horas do dia, exatamente como a Raquel mencionou. Então, assim, vamos melhorar. E eles precisam ter esse diagnóstico, eles precisam conhecer a realidade. São refeitórios, salas, novas salas, quadras de esporte, pistas de esporte,
Vamos melhorar o parquinho, comprando equipamentos como balanço, gangorra, tudo isso são despesas de capital. E as despesas correntes são aquelas que permitem o funcionamento dos serviços. Os serviços que ocorrem lá. Pode ser um pagamento de uma conta de energia elétrica, de água, pode ser manutenção para pequenos reparos, aquisição de ferramentas, de tinta, pode ser uniformes para as novas atividades, a sapatilha, a roupa da bailarina, ou seja, o material, o caderno, cola, essas são as despesas correntes. Né? E a missão nossa, do FNDE, como eu falei, é essa assistência financeira e essa assistência técnica. E o FNDE tem algumas obrigações, algumas responsabilidades, eu listei algumas, que eu já até falei, que é como abrir a conta corrente, transferir os recursos, divulgar as informações e prestar essa assistência técnica. E é nesse momento da assistência técnica em que nós somos mais solicitados. Eles entram em contato com a gente buscando informações sobre a correta utilização dos recursos transferidos. É impressionante assim como o receio de não utilizar corretamente um recurso transferido pode paralisar uma execução. Além também da prestação de contas. Eles buscam muita orientação a respeito da prestação de contas, os procedimentos. Esse é um outro ponto também que os gestores locais, municipais, estaduais, eles possuem muito receio. Então, nós atuamos dessa maneira. E eu vou abrir aqui um pouquinho para falar sobre o BB Ágil. O BB Ágil é um sistema um módulo do Banco do Brasil, por onde vai ser feita a prestação de contas do ETI, e é um sistema muito interessante, porque nos permite acompanhar de forma quase que simultânea a execução. Então, assim, a prestação de contas ela deve ocorrer, ela está planejada para ocorrer simultaneamente à execução dos gastos. A utilização dos gastos de acordo com os extratos bancários, e os gestores irão inserir os dados de acordo com as classificações já pré-determinadas, de forma simultânea. Então, é um sistema muito interessante, porque permite aqui, do nosso lado do FNDE, acompanhar como está sendo a execução. Nos permite ver quem está executando, nos permite ver quem está executando, mas não está registrando. Aqueles que ainda nem começaram a executar, a gente consegue verificar, então a gente consegue atuar de forma local, pontual ali, e perguntar o que é que está acontecendo nessa situação que você nem começou a utilizar, o que vocês precisam da gente. Talvez a gente não conseguiu chegar até ali, né, da maneira como eles estavam precisando. O fluxograma, a Raquel também já falou um pouquinho sobre ele, eu vou só destacar que é um processo simultâneo. Abre a abertura de conta, transfere. Já pode começar a utilizar o BB Ágil, a prestação de contas. Declara as matrículas, transfere a parcela, utiliza e continua prestando, fazendo o registro no BB Ágil. Por fim, o registro no censo escolar e depois o final com a análise do cumprimento do objeto, pelo FNDE e pelo MEC. Eu trouxe agora alguns números, alguns dados que mostram como que foi a execução até o momento. Em 2023, nós realizamos pagamento de cerca de 1,660 bilhões. E, nesse gráfico, a gente pode ver a divisão entre as unidades federativas recebidas, em que a Bahia recebeu, está ali na ponta, no destaque, né? Porém, nós tivemos o alcance dos 26 estados e o DF. Foram 4.628 municípios. E isso corresponde a 83% do país. É muito interessante. E isso também eu trouxe também o número de ordens bancárias para mostrar que não é simplesmente você apertar um botão ali do outro lado do sistema e esse dinheiro vai lá parar na conta.
a gente precisou de 6.126 ordens bancárias, que correspondem ao mesmo número de notas de empenho, a milhões de procedimentos, verificações, análise, sistemas, enfim. Né? É um processo que ocorre muito por trás também. E, em 2024, até o momento, e eu gostaria de dizer que esse slide ficou desatualizado ontem, às 18 horas, porque até ontem a gente tinha esse valor pago de 253 milhões, mas, no final do dia, nós já solicitamos mais 179 milhões, e que devem estar sendo processados no momento. Mas, assim, levando em consideração esse valor, o alcance também de 26 estados, de DF e 221 municípios. Para 2024, a gente tem uma previsão na LOA de 3 bilhões de reais. Até o momento, esse dado eu já atualizei. Esse dado, até o momento, nós pagamos 433 milhões. E a gente ainda tem uma previsão de pagamento ainda para este semestre, até junho, de cerca de 1 bilhão e 800, 300, né? A gente ainda vai verificar essa questão. Porém, vou voltar aqui só um instantinho, o que eu quero chamar a atenção aqui, olha, aos normativos do segundo semestre de 2023. Então, vou voltar, em 2023, de setembro a dezembro, nós pagamos 1 bilhão 660. É essa capacidade de executar uma política delineada pelo MEC que o FNDE apresentou, que eu gostaria de deixar registrado, que um valor foi bem alto, e nós temos previsões de pagar valores bem altos ainda até o fim do primeiro semestre. Mas, certamente, temos muitos desafios para a expansão, e eu acredito que o maior deles é a capacidade de prestar a assistência técnica. Queremos chegar no ponto, no gestor estadual, municipal. É o princípio da eficiência, é o serviço prestado com qualidade, com produtividade, economicidade, e evitando o desperdício do dinheiro público, porque é incabível um programa tão bonito, uma missão tão bonita, um recurso alto, e o executor na ponta, o gestor não saber utilizar. E nesse período, esse período de final de 2023 para cá, esse primeiro período, nós identificamos, sim, que há muitas dificuldades. Muitas vezes o gestor municipal, estadual, eles não compreendem os normativos, eles têm muitas dificuldades na execução, procedimentos de licitação são complicados, são difíceis mesmo. E, assim, a prestação de contas, o que a gente pretende é que o dinheiro não fique parado, que a gente fique ali e vá atrás mesmo para saber. Então, estamos, o FNDE, e também na coordenação na CGAUX, a expansão dos meios de comunicação. Atualmente, nós temos um e-mail, claro, porém, estamos também tirando do papel agora o WhatsApp Web, que é uma ferramenta que permite a dinamicidade, que permite chegar mais rápido e é mais acessível às pessoas, mas desenvolver cursos, materiais educativos. Temos no YouTube do FNDE alguns vídeos institucionais já gravados sobre programas suplementares e especificamente sobre o ETI, desenvolver treinamentos com foco na execução desses programas, estabelecer uma cultura de gestão compartilhada. Nós recebemos os dados do BBAgio, compartilhar ali imediatamente, agir de forma atual, imediata, simultânea, certo? E há também projetos que a gente sabe que já funcionaram em outros programas. Tivemos jornadas da educação infantil, trazer para o ETI, talvez, capacitar esses gestores, talvez até de forma prévia ao recebimento, né? Porque é essa a intenção. A gente precisa atuar de forma energética ali na ponta mesmo.
E eu vou finalizar já, estou indo para o final já, com uma fala da nossa presidente do FNDE, Fernanda Pacubaíba. Com o trabalho que realizamos no FNDE, temos orgulho de buscar excelência na assistência técnica, financeira e na boa gestão dos recursos. Fazemos isso sempre buscando dialogar com estados e municípios, garantindo a aplicação correta desses recursos, estimulando a transparência, a participação popular, a governança e a integridade. E aí eu deixo o convite para ir ao nosso site do FNDE, as nossas páginas de programas suplementares da Coordenação Geral de Bolsas e Auxílios, e buscar também no YouTube do FNDE o nosso material, vídeos institucionais, lives que já foram feitas, todos os links disponíveis. E caso tenha alguma dúvida, ficou alguma dúvida, tenha dificuldade, que entre em contato com a gente pelo nosso e-mail ou pelo telefone. Novamente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho do nosso trabalho no FNDE, no âmbito do ETI, e é isso. Constanza, eu acho que ficou muito evidente na sua fala o desafio, de fato, de operacionalizar uma política dessa magnitude, né, que passa não só por levar esse recurso na ponta, né, que já por si só já é uma grande tarefa, né, mais de 6.000 ordens bancárias, mas tentar garantir, né, e aí de forma muito criativa, e a gente fica muito encantado, até eu que acompanho a presidente Fernanda indo em loco, né, fazendo esse contato direto com o gestor na ponta, e com essa preocupação, né, de criar novos meios, novas formas de explicar, de tentar, né, trazer, olha, agora que o dinheiro está na conta, quais são as possibilidades de gasto, né? E aí eu queria até enfatizar, né, a relevância, né, e a importância, né, acho que todo gestor que já trabalhou com transferências com entes subnacionais, a revolução que é o BB Ágil, né? Seja de possibilidade de monitoramento, né? Olha, agora aqui o governo federal consegue ter esse olhar e pensar, olha, esse gestor não está executando, o que a gente pode fazer? E da mesma forma simplificar os processos. A gente sabe aí, né, históricos de prestações de contas e a dificuldade, né, o que era para ser, né, uma ferramenta para avaliar e retroalimentar o processo, acaba sendo, na verdade, um pesadelo, né? E o BB Ágil, acho que vai nos ajudar a simplificar esse processo e trazer mais dados, informações para o gestor público aqui no governo federal também poder operar. E acho que para falar um pouco também, entender esse diagnóstico de como isso está acontecendo na ponta, a gente tem aqui a conselheira Cristiana, que vai trazer, eu acho que, eu vou dizer um estudo de caso, mas, na verdade, assim, trazer essa lupa de como que um diagnóstico de uma rede, né, da rede estadual e municipal de São Paulo, na implementação da educação em tempo integral, que acho que vai trazer, acho que, né, esse círculo completo para a nossa mesa aqui hoje. A conselheira Cristiana é bacharel em Administração e Direito, mestre em Administração de Empresas, pós-graduada em Contabilidade, Direito Público e em Direito Penal. Por favor, conselheira. Boa tarde a todos. Primeiramente, é uma alegria estar aqui. Eu quero agradecer o convite, essa oportunidade da gente dialogar com quem faz a política, com quem está lá na ponta, né? Quem está vendo a implementação no dia a dia. Fico muito feliz de falar sobre educação. Eu não levantei a mão quando falou escola em tempo integral, mas eu levanto a mão quando fala uma pessoa que estudou o tempo todo em escola pública. Eu falo que eu sou filha da escola pública, desde a minha primeira série, antigamente era a primeira série, hoje primeiro ano, até o mestrado, sempre em escola pública. E eu fiz magistério. Antigamente, magistério estava numa pequena cidade no interior de Minas e tinha duas possibilidades. Ou você fazia magistério ou fazia técnica de contabilidade. E eu fiz magistério na época, escola pública, dei aula para a primeira, quarta série. Então, sei o valor da educação. Ontem eu estava vendo sobre o pé de meia. Eu sei que o pé de meia é para o segundo ensino médio. Mas eu, conversando com o conselheiro Gilberto, eu falei, conselheiro, eu vou contar uma coisa para o senhor. Eu fiz mestrado em Universidade Federal, no Rio Grande do Sul. Mas eu só fiz mestrado porque eu ganhei uma bolsa do CNPq. Então, assim, eu sou um produto da escola pública. Então, eu fico muito feliz de falar da importância da educação. E
aqui hoje eu também falando de duas coisas que eu gosto, da educação e do trabalho da fiscalização, do trabalho do Tribunal de Contas no dia a dia. Então, estou num ambiente muito agradável para mim. Eu passo aqui. A gente vai falar, eu tenho um conceito aqui, mas eu vou adiantar um pouco, porque a gente sabe que a educação integral é muito mais amplo, né, do que tudo. A educação é multidimensionalidade do ser, sendo a escola em tempo integral uma estratégia, uma ferramenta do currículo de educação integral. E todos nós sabemos aqui, acho que a educação em tempo integral, a escola em tempo integral, ela possibilita alavancar a qualidade do ensino, reduzir o abandono escolar e criar o que? Uma maior conexão do aluno com o professor, do aluno com a escola. Nós vimos pesquisas recentes que o professor corresponde a 60% da qualidade da educação do aluno, né? E também a escola em tempo integral, ela possibilita a promoção da equidade. O que é esse trabalho do tribunal? Que nós estamos falando aqui. O que o tribunal fez? Fazer um diagnóstico. Nós estamos sensíveis à relevância do tema e nós assumimos o desafio de elaborar um diagnóstico. Um diagnóstico, acho que é inédito, esse diagnóstico em escolas de tempo integral no estado de São Paulo. Pegamos escolas municipais e escolas estaduais. Fizemos uma fiscalização que a gente chama ordenada. O objetivo desse não era apontar erros, nosso objetivo é fornecer subsídios, ajudar, colaborar para o planejamento, ampliação da escola em tempo integral, o aperfeiçoamento e também o controle social. Todos esses dados estão na página do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dados integrados, dados por município, dados por escola. O nosso escopo do trabalho, o que é que nós fizemos? Nosso objetivo aqui do escopo do trabalho é o seguinte: nós queremos observar as práticas e os procedimentos adotados, quais os critérios de priorização do público atendido pela escola de tempo integral, se estava realmente priorizando as crianças vulneráveis ou as crianças perto da escola, ou se era aleatório quem chegasse lá primeiro, se tinha algum critério, avaliar a estrutura geral das unidades inspecionadas. Aqui, como diz a Raquel, temos escolas de infantis que não têm pátio para as crianças ficarem aqui 7 horas em uma sala de aula, né, crianças que têm maior gás, maior energia, né? Verificar a grade horária dos estabelecimentos visitados, se são mesmo 7 horas diárias, no mínimo 35 semanais. E avaliar os recursos pedagógicos e instalações físicas são compatíveis com as propostas pedagógicas. Falando de modo geral, até lembrei de um caso aqui, avaliar se os recursos pedagógicos estão adequados. Visitamos uma escola que falava que era integral, podemos considerar integral até, tem no contraturno atividade de ginástica rítmica. Falei, poxa, o pessoal da fiscalização, poxa, que interessante, vamos assistir. Tinha aula de ginástica rítmica, não tinha uma fita, não tinha uma bola, não tinha aquele bambolê, não tinha material adequado. Então, precisamos, sim, do recurso da FDE, de acordo com o planejamento específico para essas escolas. A nossa operacionalização da atividade, o que foi? A gente resolveu um questionário. Utilizamos o nosso próprio departamento de tecnologia da informação e o nosso questionário foi estruturado, foi para educadores, para secretarias municipais de todos os 644 municípios paulistas. O Estado de São Paulo tem 645 municípios, mas o município de São Paulo tem um Tribunal de Contas próprio. Então, nós fiscalizamos 644 municípios paulistas, encaminhamos esse questionário para todos os secretários municipais de educação e também para 91 diretorias de ensino do Estado. Essa nossa fiscalização ordenada, ela englobou 644 redes municipais, 91 diretorias de ensino, como diz, uma secretaria da Educação Estadual, foi feito questionário para a Secretaria da Educação Estadual. Nós tivemos 425 servidores do tribunal, 425 auditores empregados nessa fiscalização, que foram in loco nas escolas. Visitamos 628 escolas municipais
em 91 escolas estaduais. É uma fiscalização em peso, foi realizada, é uma fiscalização recente, foi realizada no final de agosto do ano passado, de 2023. Esse questionário, que era muito amplo, foi feito, dividido por eixos temáticos. O atendimento à meta 6 do PNE, e nós fizemos esse atendimento na meta 6 por PNE, eu sei que não se exige que por nível, mas nós fizemos por nível. Infantil, fundamental e médio, eu vou mostrar esses dados. Para quê? Para a gente conhecer se tinha gargalos, se não tinha, onde precisava ser o foco maior. Tem um eixo temático de planejamento, um eixo de financiamento do custo do aluno, da estrutura e gestão da rede, a questão do investimento, se está tendo favorecimento da equidade e também, muito interessante, percepções gerais dos docentes em relação à implementação da escola de tempo integral. Porque os secretários responderam, mas nós, no dia da fiscalização, tinham perguntas para os professores. Cada escola dessas 700 e tantas escolas visitadas, no mínimo 5 professores responderam. E nós vimos que o professor, às vezes, dava aula de manhã, não sabia o que estava acontecendo à tarde. Não tinha essa interligação. Nessa fase preliminar, nós pegamos nossos bancos de dados para chegar nesse questionário, com base de relatórios anuais que nós temos, com base de informações, nós temos um índice de efetividade da gestão municipal, um questionário que a gente tem com dados em várias áreas da gestão, administração. Nós temos dados da educação, pegamos desses dados, e alguns dados do censo, mas nós pegamos algumas inconsistências. Por exemplo, municípios que alegam que tem escola de tempo integral, mas a gente chega lá, tem uma sala de escola de tempo integral. Nós sabemos que tem que ter, de acordo com o MEC, pelo menos 25% das crianças atendidas na escola de tempo integral para ser considerada uma escola de tempo integral. Nós mandamos o questionário para todos, e muito interessante que nós, ao mandarmos o questionário, nós criamos um e-mail para esclarecer dúvidas. O e-mail foi de 7 de agosto a 18 de agosto, num período aberto para esclarecer dúvidas. Nós pensamos que iam vir dúvidas sobre o questionário, como preencher o questionário. E vieram umas 400 indagações, mas indagações muito interessantes, que as pessoas não conheciam conceitos e jargões mínimos inerentes ao objeto da fiscalização. Era um grau de desconhecimento muito grande, isso chamou nossa muita atenção. Eu tenho até aqui anotei aqui um tipo de pergunta que tinha aqui. Eu não sei, a pessoa falou assim, como que eu calculo o custo do meu aluno? Eu não sei, a própria secretária não sabia o custo do seu aluno. Há uma pergunta que veio, como eu identifico que a minha escola é de educação em tempo integral? A própria secretária municipal não sabia identificar. A outra perguntou, o que seria escola em tempo integral? Foi a pergunta que chegou. Outra pergunta, o que eu faço para responder? Eu não tenho diagnóstico, não tenho estratégia, não tenho planejamento para implementar essa política. Outra assim, não sei se houve priorização de matrículas de alunos. Não sabia nem como foi feito. E a questão do custo, como eu disse. Então, isso chama muita atenção da gente, o tipo de pergunta, o tipo de desconhecimento de quem estava na ponta. E esse trabalho, eu quero falar que ele é o quê? É uma oportunidade que nós temos de reconhecer as potencialidades e mapear os desafios. Estou falando que nós não aqui não é para apontar os problemas, é reconhecer as potencialidades, onde precisamos melhorar, onde precisamos fazer o desafio. E aqui eu apresento aqui alguns principais achados. Dividimos por rede estadual e por rede municipal. O gargalo foi no ensino fundamental. Os anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, o que acontece? Somente 14,44% das escolas da rede estadual de São Paulo têm ensino fundamental nos anos do primeiro a quinto ano. Ensino fundamental dos anos seguintes, do sexto ao nono ano, já atinge 40,41%, sabemos que está na meta. E no ensino médio, também temos 28,28%. Essa divisão que nós fizemos para conhecer o gargalo. Aí as pessoas podem falar assim, mas a rede, o ensino fundamental do primeiro ao quinto ano é do ensino
é obrigação do municipal, mas nós temos muito ainda redes estaduais atendendo essa faixa etária. E aí nós sabemos que não está tendo escola de tempo integral nessa faixa etária. Seguindo, aí fizemos se é infantil, se é ensino fundamental, mas quando a gente soma, fazendo consolidado, anos iniciais, anos finais, o ensino médio, o Estado de São Paulo atinge. Então, isso é interessante, esse trabalho, porque às vezes vocês têm um dado consolidado. Fala, São Paulo está atingindo. Mas, se você olhar por nível, nós vamos saber onde é o desafio, onde nós devemos atacar. E quando a gente olha o percentual de escolas em que a matrícula de tempo integral corresponde a pelo menos 25% de seu corpo docente, também aí não estamos atingindo, temos somente 45%. A meta é oferecer, no mínimo, 50%. Passando rapidamente aqui, o que nós achamos, problema que isso aqui, que algumas unidades foram, mas não foram construídas unidades escolares exclusivamente para a implementação de escola de tempo integral e não houve priorização das comunidades pobres ou em crianças de situação de rua. Ou seja, nós percebemos assim que a escola não estava onde devia estar, né? Não foi escolhida qual escola adaptar, não foi planejado a implantação da escola de tempo integral. Esse aqui, vocês conseguem ver aí? Nós perguntamos, foi dado atendimento preferencial às matrículas em situação de pessoas em situação de risco? 54% responderam que sim, mas 45% responderam que não foi dada a atenção especial a essas pessoas com situação de risco, que é a prioridade, né? Que através do atendimento a esses que podemos atender a equidade, né? E verificamos que apenas 32% dos alunos de famílias beneficiárias de programa de redistribuição de renda estão matriculados em escola de tempo integral. Isso chama muita atenção, porque era o foco de ter escola de tempo integral, é para isso. Esses dados são com base nos dados da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Eu vou dar um pouco mais rápido, vocês me desculpem. Passamos para os dados da rede municipal também, que nós dividimos por escola estadual e municipal. Rede municipal. 77 das redes municipais não atendem a pelo menos 25% dos alunos do ensino fundamental em escolas de tempo integral. Como dito aqui, nós verificamos que o ensino fundamental é o grande gargalo para ser atingido, pelo menos lá no estado de São Paulo. No ensino infantil, que é a creche e pré-escola, 86% das escolas são atendidas. De modo geral, a criança na creche fica lá mais de 7 horas mesmo. Mas 86, a gente pensa que é um bom número, na verdade tinha que ser 100%. Né? E aqui eu faço um desabafo, e nós ainda temos, mesmo no estado de São Paulo, crianças de 0 a 3 anos fora da escola. Isso é uma tristeza muito grande. Seguindo, nós fizemos, quando a gente soma também, a gente podemos somar infantil e fundamental, aí a gente atende. Porque a gente tem 86% infantil, quando nós somamos, fazemos o consolidado, atende, mas nós sabemos que continuamos sabendo, através da divisão, que o gargalo é a rede fundamental. Alunos de famílias beneficiadas com o programa de redistribuição de renda. O que acontece? Crianças inseridas em famílias beneficiárias com acesso a escola de tempo integral, somente 17%. Então, é muito importante. E seriam esses que seriam o público-alvo. Esse também é um achado interessante da rede municipal, de total de matriculados. Somente 19% são das crianças na situação de vulnerabilidade. Na rede municipal, nós percebemos que 44% das redes municipais não estão ofertando atendimento integral em, no mínimo, 50% das escolas da educação básica. Isso aqui interessante, das perguntas que a gente fez. Houve avaliação da meta 6 do PNE?
chocante que 49% das secretarias municipais nem avaliaram se estão fazendo a meta 6. Outra pergunta. Há legislação, decreto, regulamento que oriente a escola de tempo integral? O número é chocante, 62% não desenhou programa nenhum, está simplesmente fazendo a escola de tempo integral sem o mínimo planejamento. Por isso eu fico feliz quando a Raquel falou aqui que a avaliação técnica vai ser o próximo passo, quando eu vi agora que vai ter as novas normativas, novas resoluções. Esse planejamento, essa fiscalização foi feita em agosto. Eu acho que quando nós retornarmos para a próxima, esperamos que esse número, que esse planejamento aconteça. Né? Há regulamento que discipline a forma de acesso à escola em tempo integral, priorização a vulnerável, se é o que é ordem aleatória, se é a criança próxima. Não, nós temos que 74% não tem regulamento nenhum. Vai chegando a criança lá e vai matriculando. Falta de planejamento, né, na implementação da política pública. Fazer um pouquinho mais rápido. Interessante, houve diagnóstico de infraestrutura e equipamentos para implementar a escola? Ou seja, antes de eu fazer a escola, eu vi o que eu tinha, o que eu precisava. Olha, interessante, gente, 63% nem sabia o que tinha. Isso é muito interessante, porque daqui para frente a gente vê, antes você vai fazer a sua escola, o que você tem, o que você precisa. Né? Aqui é um dado, assim, vou falar, um diagnóstico, a gente pensar para frente o que a gente pode melhorar. A outra pergunta lá, desculpa, eu não estou enxergando. De que maneira é organizada a grade escolar da educação? Se as matérias são intercaladas, se é no contraturno, né? E agora eu chego, pelo tempo também, me desculpe, a gente se empolga, né? Um assunto interessante, me desculpe, falaria aqui. Mas nós visitamos mais de 700 escolas. E, no final, nós percebemos umas coisas assim. Dessas 700 escolas, 27 não ofereceram aos alunos, em jornada em tempo integral, atividade na área de cultura e artes. E 69 dessas escolas visitadas não tinham espaço físico para essa atividade. 157 escolas não há nem nada sobre educação alimentar, nutricional. E há uma legislação que prevê isso. Então, é interessante, um ponto que pode ser melhorado. 101 delas, os profissionais vinculados à educação em tempo integral, não participaram de curso nenhum de capacitação. Nós vimos também, que a professora Raquel falou aqui, muitos temporários. A questão também, que chama muita atenção, implanta o tempo integral, mas com OS, com empresas contratadas. A criança está, às vezes, fazendo aulas que não têm a intencionalidade pedagógica. Não está conversando a matéria de manhã com um contraturno à tarde. Né? Nós vimos aqui falar da alfabetização, podemos estudar de manhã a alfabetização e atrás o livro, a criança, o teatro, ligando a matéria que está sendo estudada, mas não está tendo essa intencionalidade pedagógica. Não, às vezes a professora de manhã não sabe o que a criança continua estudando à tarde. O que mais que eu peguei aqui? 13 escolas não estavam oferecendo 3 refeições diárias. Como é que vai deixar a criança o tempo todo lá sem 3 refeições diárias? É chocante. 86 unidades escolares vão servindo alimentos ultraprocessados e 78 das 700 unidades, escolas pesquisadas não estavam servindo frutas in natura, no mínimo 4 dias por semana. 192 salas de aulas não tinham boas condições necessárias à manutenção e 50 escolas não possuem quadra coberta. Eu falei de modo bem rápido aqui, mas essa é uma pesquisa muito ampla. Na página do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, www.tce.sp.gov.br, tem um painel que chama Fiscalização Ordenada. Você entra, põe escola de tempo integral e tem todos esses dados. Em geral, o que eu queria colocar aqui, as considerações finais. A implantação das unidades de tempo integral não foi acompanhada de medidas necessárias à reorientação estrutural de todo o processo ensino-aprendizagem. Há necessidade de um reforço de planejamento. E, com foco na equidade educacional, ou seja, nós temos que atender, dar prioridade a essas crianças vulneráveis, e nós percebemos também a carência do ensino integral no ensino
fundamental. Eu quero deixar bem claro que esse trabalho aqui é um diagnóstico, nós queremos refletir, trazer uma contribuição, né? A gente faz essas fiscalizações ordenadas lá no tribunal e a gente mostra, esse trabalho todo é apresentado para as secretárias municipais e, de tempo em tempo, a gente vê que depois que se melhorou ou não, esperamos retornar e ter um bom retorno, uma boa melhoria. Obrigada. Conselheira Cristiana, muito revelador e acho que trazer em números, e aí até está tentando trazer um fio aqui entre as três falas, e retomando até, né, Raquel, que eu já tinha comentado, né, a escola em tempo integral, de certa forma, ela exacerba os problemas que hoje a gente já identifica na rede pública, né? Nós temos problemas de infraestrutura, de formação, de recursos, né, disponíveis para a escola. E aí eu acho que os números ali dizem por si só também, né? E eu acho que nos traz, né? Eu acho que esse olhar para os desafios que temos, né? Que não são pequenos, essa nossa preocupação, e eu digo muito isso aqui, nós do governo federal, e acho que nesse time MEC, FNDE, eu acho que essa preocupação está sempre presente de como a gente aproveita esse capital humano aqui, né, da União, para realmente levar na ponta, que a gente sabe que a capacidade técnica, principalmente dos municípios, né, nem sempre é aquela necessária ou desejável que a gente gostaria que todas as redes públicas pudessem ter. Então, como a gente facilita a vida, né, como a gente diminui essa distância, né, de contato, de orientação, para que a gente consiga, né, aos poucos, né, simplificar esses processos, conseguir, né, de forma, né, cada vez mais decisiva, criar esse impacto e essa mudança que a gente pretende. Queria agradecer muito a fala de nossas painelistas aqui. Infelizmente, acho que a gente não vai ter tempo para perguntas. Então, mas convido todos para visitar as páginas, né, do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do Tribunal de Contas, que vocês vão conseguir lá encontrar documentos, né, e outros subsídios, né, como disse também a conselheira Cristiana. Muito obrigado e bom novo, né, próximo painel.